Oi, eu sou a Camila, consultora criativa da Loja Malu e artesã do Sofia e Tereza Costura Criativa. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe e deixe todos os seus comentários. E ative o sininho para que você possa receber as notificações quando tiver vídeo novo no canal. A dica de hoje é... Quando nós vamos fazer uma alça, utilizar uma alça, é necessário que a gente compreenda qual é o tipo de trabalho que nós vamos fazer, tá? Então, temos alças para serem confeccionadas com material simples e alças para serem confeccionadas com um material mais sofisticado. Por exemplo, existem as alças de nylon. Essa aqui é a alça de nylon reforçada. E tem também a alça de nylon, que é a mais comum. Ela tem uma trama menor do que essa. Essa nylon reforçada e a nylon, elas são muito boas para você fazer necessaire em grandes quantidades, para você fazer frasqueiras, mochilinhas, aquelas de aniversário, ou aquelas escolares que você tem que fazer uma demanda muito grande. Por quê? Porque o custo-benefício dessas alças são ótimas, tá? Economicamente falando, são ótimas. Então, você pode utilizar tanto a alça nylon quanto a alça nylon reforçada, a CA. O ideal é que, por exemplo, nesses tipos de alça de nylon, quando você for virar a pontinha, você queime primeiro e passa uma costura, né? Por quê? Porque a pontinha aqui vai ficar sobrando, tá? E passe uma costura. Por quê? Para poder fixar, né, a alça. Não deixe ela sem esse arremate, tá? Dobra, dobra e ó, vai virar um sanduíche. E aí você passa uma costura aqui, ok? O porquê que é bom? Tem pessoas que já fizeram com rebite. Eu, Camila, particularmente, eu acho que colocar um rebite nesse tipo de alça, você corre o risco da alça desfiar, tá? Então, eu prefiro usar o rebite para outros tipos de alça. Para essas aqui, eu prefiro passar uma costura, tá? E aí, essa costura, ela fica bem firminha e evita que a alça desfie, ó. Ok? Então, esse é um tipo de alça que nós podemos fazer, certo? Tamanho. Você pode pensar que se for um tamanho de uma mochilinha transversal, né, uma bolsa transversal, você pode cortar 1,20 m, 1,30 m, até 1,40 m de alça para você fazer. Agora, se você for fazer uma mochilinha, você tem que olhar para qual tamanho é. Normalmente, 70 centímetros de alça, porque você tem que pôr o regulador, porque você tem que... ou, né, o regulador pode ser de plástico, ou pode ser de metal, mas o importante é o tamanho para que você possa regular esta alça, tá? O importante realmente também lembrar é de sempre queimar a pontinha para essas alças de nylon. Outra alça que nós temos também são as alças de algodão, tá? Algodão cru. Essas alças de algodão, elas são muito utilizadas para aquelas ecobags, tá? Então, aquelas ecobags também utilizam muito essa alça. Lá no nosso site, nós temos também essa alça. Essa alça, a mesma coisa, tá? Dobra a pontinha e passa uma costura, ok? O bom dessas alças é a maleabilidade e por conta de ser toda em algodão, tá? Então, essa é uma alça bem bacana, tem várias cores no nosso site, então dá uma conferida lá. Tem gente que usa essas alças para umas mochilinhas, mas eu acho que o principal que eu vejo são ecobags, tá? Tem algumas pessoas também que faz umas sacolas, umas bolsas bem legais, em que essa alça, ela estrangula. Fica linda. Eu vou fazer um passo a passo ainda dessa bolsa, porque ela dá um efeito super bonito, tá? Então,
Essas são as nossas alças de algodão. Agora a gente começa a falar de algumas alças mais sofisticadas, tá? Por exemplo, a nossa alça chique, tá? Nossa alça chique, ó, essa aqui é azul marinho com vermelha de 3 centímetros. Qual é o legal dessas alças chique? É que você pode pôr em um trabalho mais sofisticado. Coisas importantes a serem dadas é também sempre queimar, tá? E essa já permite que você consiga pôr o uso do rebite, tá? Eu gosto de fazer uma alça com ela dobrada 2 vezes, tá? Porque aí eu tenho essa parte escondida, ó, ok? Alça chique você consegue utilizar em N lugares, tá? Mala de maternidade, frasqueira mais sofisticada. O legal é que ela tem, no site nós temos as lisas e as listradas, tá? De 3 e 4 centímetros. Alça chique de 3 e 4 centímetros, tá? Essas alças, elas são muito bonitas, são extremamente sofisticadas. Então, você consegue fazer uma combinação linda com um sintético ou com algum outro material que você queira utilizar, dando um ar mais bonito para o seu trabalho, utilizando uma alça mais sofisticada. N funções para esta alça, tá? Vai de bolsinhas até malas, tá? Elas são bem firmes, tá bom? Firmes, bem firmes, tá? Então, eu amo essas alças chique de 3 e 4 centímetros. 3 e 4 porque tudo depende do tipo, né, de trabalho que você vai precisar. Às vezes é um trabalho um pouco mais delicado, uma de 3 centímetros. Às vezes é um trabalho um pouco mais forte, né, um pouco mais firme, que você precisa de uma alça de 4 centímetros, por exemplo. Essa aqui, como eu disse, já dá para você colocar rebite, né? Já dá para você colocar umas ferragens mais sofisticadas, umas ferragens, né, já de mais robustas, por quê? Porque ela merece. Você, cliente que não tem um balancim para fazer a aplicação dos rebites nas alças, não fique chateada, tá? Eu vou dar 2 dicas bem legais. Uma, invista quando puder em um balancim, tá? Aqui, ó, clica aqui que eu vou mostrar para vocês qual é o balancim que nós temos e como trabalhar com ele, tá? E logo que puder, eu gostaria que vocês pudessem investir em um balancim. Por quê? Porque o balancim, ele agrega valor às peças que você confecciona, tá? Porque aí você pode usar ferragens, botões, rebites, ilhoses, tá bom? Então, essa é uma dica. E a segunda dica, que é a mais legal, é não fique chateado, você cliente que quer utilizar alças, mas hoje não tem um balancim, que é que no nosso site nós temos alças chique de 3 e 4 centímetros pronta. Então, a nossa alça chique tem lá no site e ela já está pronta. Como que ela é feita? Ela é composta da alça, então lá no site tem várias estampas, e ela é composta já pronta, com os 2 mosquetões, um de cada lado, e o regulador. Ela vai com o regulador, então você já tem a alça pronta. O que você vai ter que fazer a mais? Então, você está fabricando a sua peça, você já tem a sua alça pronta, tá? Ela tem 1,40 m, essas alças prontas. O que você pode fazer? O que você deve fazer? É comprar, então, as meia argolas, tá bom? Aí você pode comprar a meia argola e já colocar no seu trabalho, porque a alça já vai pronta para você, tá bom? Então, lá no nosso site, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo quais alças prontas nós temos, tá bom? Então, aproveite,
porque temos uma opção bem bacana para você, cliente, que não tem balancinho e quer utilizar as nossas alças chique. Então, a alça pronta está disponível para você. Temos também as nossas alças acetinadas, tá? Essas são alças acetinadas colors. Elas são somente de 4 centímetros, tá? Elas são acetinadas, por isso elas têm esse brilho na alça. Temos o nosso site, tá? E elas, eu gosto muito das acetinadas. Gente, fica fantástico, maravilhoso. Ela é bem firme. Essa também queima a ponta e você pode fazer ela, ó, dobradinha também, tá? 2 vezes, colocar um rebite, colocar uma meia argola, utilizar algumas ferragens mais sofisticadas também. Vai dar todo o toque final, tá? Dá para usar como alça de mão, dá para usar como alça transversal, olha que linda, né? Dá para usar em mochilinhas, enfim. Essa também é mais uma opção. Ela tem um custo um pouco mais alto por conta dessa qualidade que ela tem, mas que não deixa nada a desejar se você quer dar um toque mais sofisticado na sua peça. Uma alça, sim, quem não gosta, não é verdade? Aí começamos a ter alças que você precisa costurar, tá? Então, vamos lá. Você pode fazer uma alça em um sintético, tá? Esse aqui é o nosso sintético escama, tá? Esse sintético escama, ele é 0,8 com fundo de malha poliéster. Uma coisa muito importante quando nós vamos fazer uma alça em um sintético 0,8, por exemplo, é quanto maior a gravação no sintético, mais elasticidade ele vai oferecer. Então, é necessário que a gente tenha mecanismos para bloquear esta elasticidade. Por exemplo, você quer fazer uma frasqueira com esse sintético e quer também fazer a alça com este sintético. Dá. A regra é básica. De quantos centímetros você quer fazer a alça? Eu, por exemplo, quero fazer uma alça de 2 centímetros. Então, a regra é, a alça que eu quero ter de 2 centímetros, você multiplica por 4. 4 vezes 2, 8. Então, você vai cortar uma tira com 8 centímetros, tá? De largura, tá? O comprimento, você vai cortar por todo o comprimento que você quer a alça. Mas ela precisa ter 8 centímetros. Por quê? Porque nós vamos fazer a regra de vezes 4, que é dobrar o sintético metade com metade e dobrar novamente no meio. Pronto. Esta é uma alça de 2 centímetros. Outra coisa que eu costumo fazer quando eu vou usar um sintético, que ele tem uma gravação, muita gravação no sintético, é usar um boneon. Então, o que eu faço? Então, o que nós podemos fazer? Para fazer uma alça, nós podemos utilizar o boneon, tá? O boneon, nós vamos colocar esse boneon aqui na metade. Então, eu vou pegar a minha cola de contato, passar no boneon e passar em toda a minha tira de alça. Vou colocar o meu boneon na metade da minha alça, da minha tira, e aí vamos fazer um sanduíche. Dobrar o sintético na metade e o outro lado também na metade. Ó, vai ficar meio com meio. E vamos dobrar novamente. Tá? A gente vai fazer isso em toda a extensão do nosso trabalho. Alça de 2 centímetros feita.
tá? Ele vai perder a elasticidade. Ele vai perder esta elasticidade. E aí sim, vem com o martelo, martela, e eu vou passar uma costura nesta borda e nesta borda. O importante é o boneon estar aqui dentro e estabilizar, tá? E aí você vai ter uma alça firme feita com o mesmo sintético que você utilizou, certo? Então, o importante é, você vai cortar a tira do seu sintético. Por exemplo, uma alça de 1,40 m, tá? Vai fazer esta estabilização e vai colocar e vai finalizar com a costura, tá? Essa costura você pode fazer em pontos mais largos, ó. Você pode fazer em pontos mais largos, mas desde que você chegue ao produto final, que é o mais importante. Manter esse sintético estabilizado para que você possa ter uma alça por uma longa duração. Então, lembre-se sempre, a regra é, eu quero uma alça, por exemplo, de 3 centímetros. Então, tem que fazer vezes 4. 4 vezes 3, 12. Então, você vai cortar uma tira de 12 centímetros e aí vai fazer esta dobra que eu te falei. Dobra na metade e aí dobra novamente. E aí você vai ter uma alça de 3 centímetros, certo? Tem gente que não usa cola de contato, tem gente que usa a fita dupla face, tá? Mas para mim, o mais importante é conseguir utilizar o boneon para estabilizar, tá bom? O boneon porque ele é mais fino e porque ele tem essa fibra que me ajuda a estabilizar o sintético, tá bom? Temos também alça que nós podemos fazer com outros sintéticos. Por exemplo, aquelas alças bem fininhas, né, de 1 centímetro. O que acontece? Esse aqui é o bidim. Eu cortei um pedaço desse bidim. O bidim é um sintético que ele tem uma malha costurada. E aí eu cortei de 1 centímetro. E aí, por exemplo, eu posso pôr um mosquetinho para poder fazer aquelas alcinhas pequenininhas. Ó, dobrei, fiz um sanduíche e ó, eu ponho um rebite aqui, ó. Tá, ó, ponho um rebite aqui. E aí eu vou ter uma alça de 1 centímetro. Você pode fazer de 2 centímetros, você pode fazer de mais centímetros. Só que essa de 1 centímetro eu faço ela só de uma alça. Se você for fazer de mais, por exemplo, aí você pode fazê-la dupla, tá? Então, eu cortei um bidim, tá? Com esse fundo costurado. E aí, eu posso fazê-la dupla, tá? O bidim, ele é firme, tá bom? Ó, cortei, dupla, simplesmente, ó, manta com manta e passo uma costura, tá? Vai ficar uma ótima alça, tá? Uma ótima alça, inclusive, você consegue sim colocá-la dentro de um regulador, sem problema nenhum, tá? Então, o bidim também dá para fazer, que é o sintético bidim, dá para fazer também alça. Só que eu, Camila, se eu faço, por exemplo, uma alça de 3, de 4 centímetros, eu já faço ela dupla, tá? De 2 centímetros e de 1 centímetro, eu não faço ela dupla, tá bom? Por quê? Porque aí eu mantenho a estabilidade, né? De 3 e de 4, fazendo ela dupla, eu mantenho a estabilidade dela. Passo uma costura bem bonita na borda, dos dois lados, e aí finaliza, põe um regulador, né? As suas ferragens, finaliza com um rebite bem bonito, mosquetão, tá? Gosto muito do bidim. E tem uma dica também, o bidim, eu dou uma queimadinha aqui, ó, na bordinha dele. Não
aparecer por fora, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, aparece um pouquinho de pelinho. Então, eu só dou uma leve queimada e aí ele fica perfeito, tá? Uma boa costura vai deixar ela maravilhosa, tá? O bidinho, o custo-benefício do bidinho é um ótimo preço. E aí você consegue fazer várias dessas alças de sintético, tá? Eu tenho, por exemplo, necessaires que eu já fiz com essa alça dupla e ficou ótimo. Uma boa costura e ficou ótimo, tá? Se você quiser estabilizar um pouco mais, faz a mesma coisa do boneon, tá? Passa o boneon aqui no meio, ó, tá? E finaliza com a costura, ó. Aí, passei o boneon, tá? Não vai aparecer, porque você vai fazer uma costura bem bonita aqui na borda, tá? Mais uma opção de usar o boneon para estabilizar e dar mais firmeza ao bidim. Nós temos também alças de montana. Alça de montana, eu também tenho, por exemplo, essas alças de 1 centímetro. Essas alças de 1 centímetro eu uso também com a mesma coisa, com um mosquetinho, né? Ó, aí eu faço a mesma coisa que eu fiz da outra vez, né? Dobro, né? Vem com a outra pontinha e fecha aqui, tá? E passa um rebite, pronto. Tem uma alça linda feita para uma carteirinha, né? Para uma necessairezinha delicada, um chaveiro, enfim, tá? Fica muito bonita. E aí nós temos, por exemplo, eu sempre tenho, né, um montana para fazer alça. Se eu quiser, do tamanho que eu quiser, tá? Essa aqui eu cortei de 3 centímetros também, tá? Ó, é um camurça do outro lado. E aí você pode fazer a mesma coisa, tá? Para 3 e 4 centímetros eu já uso montana duplo, mesma coisa que o bidim, tá? E também estabilizo com o boneon, mesma coisa. Pus o boneon aqui no meio e finalizo com uma costura, ok? Corte o boneon bem cortadinho, tá? Essa camurça também dou essa queimadinha e aí ele finaliza muito bem, ó, tá? Então você pode, aí passa uma costura bem bonita na alça. Gente, fica bonito você fazer um chaveiro, ó, por exemplo, um mosquetão, né? Mosquetão de 3 centímetros. Passa e, ó, finaliza colocando um rebite bem bonito, né? Coloca um rebite bem bonito, ó. Você ganha um lindo chaveiro, tá? Ó, que bonito. Aliás, falando em chaveiro, você pode usar uma alça chique também para chaveiro, tá? Ó, sem problema nenhum. Ó, tá? É que essa aqui tá grande, mas olha que bonito. Também dá para fazer um lindo chaveiro, tá? Um mosquetão, põe a ferragem, finaliza com rebite, ó. E pronto, tá? Então, recapitulando, o montana também, tá? Só que de 2 e de 1 centímetro, eu faço ele, de 2 centímetros ainda depende do que você vai fazer, tá? Se for fazer uma alcinha tipo tirante, você pode fazer dupla, tá? A de 1 centímetro, eu sempre faço ela sozinha, tá? Única. Mas de 2 para cima, você pode e deve já. A de 3 e 4, com certeza fazer com essa estabilização e o uso da alça, né, de montana duplo, tá? Ó, e aí estabilizei o meu trabalho. Fica lindo, alça de montana, maravilhoso. É o que eu falei, eu sempre tenho uma peça do montana para fazer alças que eu preciso, de acordo com o tamanho que eu quiser, tá bom? Ele é maleável, montana, é maravilhoso, né? E por último, nós temos também o soft color, tá?
existe o soft color dupla face e existe o soft color que ele tem a mesma cor dos dois lados. Lá no site também tem, tá? O soft color eu também uso para fazer alcinhas, tá? De 1 centímetro. Mesma coisa, cortei de 1 centímetro e aí eu vou fazer uma alcinha, ó, mesma coisa. Pronto. Aí coloco um rebite e pronto, vou ter uma linda alça com essa função maravilhosa que é o dupla face dele, ó, ok? Então, eu sempre tenho também um soft color, né? E para poder fazer essas alcinhas, corto a tirinha de 1 centímetro e pronto. E aí vem a outra parte, que você também pode fazer uma alça dupla. Lá no nosso site, a gente vende o rolo, por exemplo, de 5 metros do soft color, ou por metro, tá? Mas a gente vende um rolinho de 5 metros. Esse aqui é de 4 centímetros, tá? Então, você deve fazer com soft color, uma alça, por exemplo, com soft color duplo. Por quê? Porque o soft color, ele tem elasticidade, tá? Então, a mesma regra. Eu vou estabilizar com o uso do boneon. Então, coloquei o boneon, tá? E aí, eu venho e fecho esse boneon, tá? E fecho essa alça com uma costura bem bonita. E aí, pronto, eu já tenho uma alça dupla estabilizada. O importante é isso, estabilizar o material do boneon aqui dentro, para que eu possa ter uma alça firme. Ó, o legal é que você vai ter uma alça com essa beiradinha de outra cor. Então, dá para fazer, tá? Lá no nosso site tem rolos já de soft color de 5 metros ou por metro, tá? Mas tem para você experimentar. Eu adoro, tá? Eu adoro todos esses tipos, ter essas opções, tá? Então, ó, fica muito bonita e dá também para você colocar ele em um regulador, tá bom? Então, passa uma boa costura do soft color, ok? E aí, você consegue ter também mais um tipo de alça, de 2 centímetros, de 3 e de 4. Se você for fazer de 2 centímetros, ó, dobra o boneon na metade, tá bom? Dobra o boneon na metade e aí, ó, faz de conta que tem, né, ó, tá, ó, aí eu tenho uma alça, dobro o boneon na metade, com ele na metade, ó, eu vou conseguir pôr outra alça de 2 centímetros aqui em cima e passar a minha costura, ok? Aqui faz de conta que tá cortado, tá bom? Então, o legal é, você tem vários tipos de alças e vários tipos de formas de trabalhar com ele. Dá para fazer chaveiro, dá para fazer alça dupla, né? Às vezes, se você for fazer uma alça dupla, por exemplo, pensa que o soft color, ó, ele vai ter essa lateral bem bonita, ó, tá? E aí ele complementa muito bem a finalização do seu trabalho. Eu já fiz um porta-vinho, fiz um porta-vinho no soft color, e a alça, eu fiz uma alça dupla do soft color, tá? Então, fica lindo, maravilhoso, sofisticadérrimo, tá? Então, mostrei para vocês opções. Vou deixar o link de todos esses materiais aqui na descrição. Vejam esse vídeo com bastante atenção. Eu, Camila, lembrando, tá? Vai fazer a costura, usem a linha número 60 de poliamida. Se você tem máquina doméstica, dá para trabalhar com todos esses materiais. Mas aí você coloca essa linha só na parte de cima. Na bobina, você coloca a de poliéster normal, que são essas que a gente tem de costura que a vovó utilizava, tá? Agora, você que tem máquina industrial,
você já pode utilizar a linha de poliamida, linha de nylon, né? Nylon 60 na bobina e na parte de cima da máquina. Regulem a máquina. Usem uma agulha compatível com o tipo de grossura do seu material. Então, por exemplo, eu trabalho 16 ou 18 para fazer a fabricação das minhas alças. Põe um ponto mais largo, tá bom? E experimentem, façam. É assim que eu sempre falo isso. É assim que a gente vai aprender mais sobre material e vai entender como que eles funcionam pra gente. Gostou do nosso vídeo? Então curta, e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe e deixe os seus comentários. E ative o sininho para que você receba as novidades do nosso canal. Faça suas compras no site da Loja Malu, www.lojamalu.com.br e utilize o cupom de desconto MALUTEM. Participe também do programa de fidelidade da Loja Malu. Aqui na descrição eu vou deixar um vídeo explicando perfeitamente como que vocês podem utilizar e se beneficiar deste programa. Aqui na descrição também eu vou deixar todos os nossos canais. E a Malu tem e a Malu vai ter muito mais para você. Tchau!